Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Nós vamos ver conjuntamente os dois porque faz todo sentido. O Conselho Monetário Nacional, conforme a gente vai ver ao longo da aula, é o responsável por normatizar o sistema, por determinar a política monetária, creditícia e cambial. E o Banco Central, Eduardo? O Banco Central, além de fiscalizar as instituições financeiras, ele também vai executar com autonomia. Banco Central executa com autonomia, por exemplo, a política monetária. Então eles estão intimamente ligados e por isso nós vamos vê-los conjuntamente. Ao longo desta aula, nós vamos entender o que é o Conselho Monetário Nacional e quais são as suas principais atribuições. Nós vamos entender o que é o Banco Central do Brasil e quais são também as suas principais atribuições e vamos entender a autonomia do Banco Central. Sim, agora o Banco Central do Brasil é autônomo. O Banco Central do Brasil tem autonomia, tem liberdade para desempenhar suas atribuições e atingir o seu objetivo fundamental. Dando spoiler, qual é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil, Eduardo? É assegurar a estabilidade de preços. Vamos entender? Olha só, relembrando a nossa aulinha anterior, o Sistema Financeiro Nacional é responsável pela canalização de recursos. O Sistema Financeiro Nacional, o conjunto de instituições e instrumentos, tem como objetivo canalizar os recursos. De quem tem, que é o agente superavitário, para quem precisa, que é o agente deficitário. Olha a importância do Sistema Financeiro Nacional. O dinheiro vai sair de quem tem excesso para quem precisa. E isso é importantíssimo para a economia. Isso é crédito, isso é consumo, isso é produção, isso é emprego, isso é renda. Dada a importância do Sistema Financeiro Nacional para a economia, é claro que ele tem que ser muito bem normatizado. O Sistema Financeiro Nacional, ele tem que ter normas muito bem construídas. Por isso que nós temos os órgãos normatizadores. E aqui, olha só, entra o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normatizador. Mais do que isso, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ó, questãozinha de prova, se cair isso na tua prova, é inerrável, não dá para errar. Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo. Por quê? Porque ele vai normatizar, ele vai determinar, ele vai disciplinar, ele vai, através destas normas, estabelecer como o sistema, de maneira macro, deve funcionar. Ele é tão importante que, como a gente vai ver, cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar a política monetária, a política creditícia, a política cambial. Por isso, ele é o órgão máximo. Tá, Eduardo? Mas quem é que vai executar tudo isso? Tu acabou de falar que o Conselho Monetário Nacional, ele é um normatizador. Ele não executa nada. Por isso que surge o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, sim, ele é uma entidade supervisora. O Banco Central do Brasil, sim, ele vai fiscalizar as instituições financeiras, os bancos, as corretoras, as distribuidoras. Sim, o Banco Central do Brasil, ele é um fiscalizador. Mas o Banco Central do Brasil, ele tem uma vida dupla. Além de fiscalização, o Banco Central do Brasil também vai ser responsável pela execução. O Banco Central do Brasil, ele é um fiscalizador e um executor. É ele, Banco Central do Brasil, que vai executar a política cambial. É ele, Banco Central do Brasil, que vai executar a política monetária. Mas, claro, o Banco Central do Brasil vai fazer a execução atualmente com a famosa autonomia. Agora o Banco Central do Brasil, ele é autônomo. Ele é autônomo para desempenhar as suas atribuições e cumprir, por exemplo, as metas de inflação. Normas determinadas pelo Conselho. Banco Central, além de fiscalizar as instituições financeiras, também vai ser o responsável por executar, por exemplo, a política monetária.
Vendo agora cada um deles individualmente, vai ficando cada vez mais claro. Olha só, o Conselho Monetário Nacional, ele, como a gente já destacou, é um órgão normatizador. Ele é responsável por estabelecer as normas. Ele vai ser responsável por determinar as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial. Dada essa grande importância do Conselho Monetário Nacional, ele é conhecido como o órgão máximo do sistema. De novo, caiu na prova isso daqui, tu não pode errar, essa questão é inerrável. O órgão máximo do sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque ele é responsável por normatizar o sistema, por disciplinar o sistema, por estabelecer as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial. E, Eduardo, agora começou a ficar complicado. O que é política monetária? Prova e vida, pessoal. Sempre que você ouvir política monetária, lembra que é o governo fazendo intervenções na economia para controlar a inflação, E no Brasil é barbada. No Brasil, como é que a gente deixa a inflação controlada, Eduardo? No Brasil, a inflação está controlada quando? No Brasil, a inflação está controlada quando a inflação está dentro das famosas metas de inflação. E aqui a gente mata mais uma questãozinha possível de cair em prova. Quem é que determina as metas de inflação? Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, que é composto por 3 mentes brilhantes, se reúne periodicamente e uma das suas atribuições é determinar qual é a meta de inflação para o ano de 2022, 2023, 2024. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele só determina essas metas. Determina que a inflação oficial, que é medida pelo IPCA, tem que ficar de tanto a tanto, tem que ficar de 3 a 5%. Mas, Eduardo, quem é que vai fazer de tudo para a inflação ficar dentro do intervalo, dentro da meta estabelecida? Aí é que vai entrar o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil também, além de fiscalizador, vai ser um executor. Porque esta meta aqui, que foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional, não vai ser executada por obra divina, não. Tem que ter um executor. E esse executor é o Banco Central do Brasil. Por isso, provinha, quem é que determina as metas? Conselho Monetário Nacional. Quem é que vai executar a política monetária para assegurar que os preços vão ficar estáveis? Aí é que vai entrar o nosso Banco Central do Brasil. Certinho? Então, Conselho Monetário Nacional, ele não executa nada. Conselho Monetário Nacional, ele vai ser o responsável por normatizar. Além de determinar as diretrizes gerais da política monetária, cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar as diretrizes gerais da política creditícia. Ih, Eduardo, agora complicou. Política monetária eu entendi, mas política creditícia? Cabe ao Conselho Monetário Nacional disciplinar todos os tipos de crédito, todos os tipos de crédito, Como assim, Eduardo? Respire e olha para mim. Em quanto tempo eu posso fazer, ou por quanto tempo eu posso fazer um financiamento imobiliário? O financiamento imobiliário pode ser feito em até 35 anos. Quem é que determina isso? Conselho Monetário Nacional. Um financiamento de automóveis, qual o número máximo de parcelas? 60, 72? Quem determina isso? Conselho Monetário Nacional. Então, por isso que eu digo que ele é responsável por determinar as diretrizes gerais da política creditícia, porque é ele, Conselho Monetário Nacional, que vai disciplinar todos os tipos de crédito. Tá, Eduardo, mas quem é que vai fiscalizar para ver se as instituições financeiras estão cumprindo aquilo que foi normatizado pelo Conselho Monetário Nacional? Exatamente isso que tu pensou. Banco Central do Brasil. Por isso que o Banco Central do Brasil,
ele é sim um fiscalizador, vai fiscalizar para ver se as coisas estão sendo cumpridas, e ele também vai ser um executor, vai executar a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mas com liberdade, com autonomia. E o nosso Conselho Monetário Nacional, ele também vai ser responsável por determinar a política cambial. Hoje no Brasil, a nossa política cambial é o famoso câmbio flutuante. Ele é flutuante, o câmbio pode flutuar, porém, quando o mercado de câmbio lá não está funcionando de maneira tão adequada, quem é que pode fazer intervençõezinhas lá para fazer com que o mercado de câmbio funcione de maneira mais eficiente? E é o Banco Central do Brasil. Entenderam por que a gente vê Conselho Monetário Nacional e Banco Central no mesmo vídeo? Porque eles estão intimamente ligados. Embora não tenham uma relação de subordinação, porque o Banco Central do Brasil tem autonomia, é uma autarquia de natureza especial, o Banco Central do Brasil vai acabar executando as metas estabelecidas pelo Conselho. O Banco Central do Brasil vai acabar fiscalizando as normas que o Conselho determina. Então, sim, eles estão ligados nas suas atribuições e competências. Conselho Monetário Nacional apenas normatiza. Tá, Eduardo, mas tu disse que o Conselho Monetário Nacional ele é composto por 3 mentes brilhantes, é isso? Sim. O Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo Ministro da Economia, o nosso Ministro da Economia. Eduardo, eu preciso saber para a prova quem é o Ministro da Economia. Não, para a prova, questõezinhas sobre Conselho Monetário Nacional, tu precisa saber quem é que compõe o Conselho. Quais são os cargos que compõem o Conselho? O Ministro da Economia. Além do Ministro da Economia, faz parte do Conselho Monetário Nacional o presidente do Banco Central do Brasil. O presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central do Brasil, faz parte do nosso Conselho Monetário Nacional. Além dele também, nós temos o secretário especial da Fazenda, olha que nome comprido, secretário especial da Fazenda, do Ministério da Economia, do Ministério, abreviando aqui, da Economia. Então respire e olha para mim, olha só, pode cair questõezinhas de prova sobre Conselho Monetário Nacional na tua provinha de 3 maneiras. Primeiro, a mais barbada, perguntando quem é o órgão máximo. O órgão máximo, de novo, uma questão inerrável, é o Conselho Monetário Nacional. Segundo, perguntando atribuições do Conselho Monetário Nacional. Lembra? Conselho Monetário Nacional, ele é um normatizador. Então, todas aquelas alternativas que tiverem menção à execução, esquece. Conselho Monetário Nacional é o bambambam, é o órgão máximo, e o órgão máximo só pensa, não executa. Para executar tem quem? Para executar tem o Banco Central do Brasil. E a terceira maneira de cobrar em prova, uma maneira não tão recorrente, é perguntar quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo Ministro da Economia, e o Ministro da Economia ele é muito relevante porque ele é o presidente do Conselho. Tem 3 carinhas e eu tenho que ter um presidente. O presidente do Conselho Monetário Nacional é o Ministro da Economia. Além do Ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, eu tenho o presidente do Banco Central do Brasil como membro e eu tenho também o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, que também faz parte do Conselho Monetário Nacional. Perfeito? Estes 3 caras, estas 3 mentes brilhantes, se reúnem para, dentre outras coisas, fazer o quê, Eduardo? E isso é muito importante para a prova, ele, Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por determinar as metas de inflação. Mas, Eduardo, tem uma atribuição acima ali, autorizar a emissão de papel moeda. Cuidado com isso na prova. Autorizar a emissão de papel moeda era sim uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, mas não é mais. Por isso que eu coloquei em vermelho e por isso que eu coloquei um traço em cima.
autorizar a emissão de papel moeda não é mais atribuição do Conselho Monetário Nacional. Isso mudou quando, Eduardo? Isso mudou com a Lei Complementar número 179. A Lei Complementar número 179 foi aquela que deu autonomia para o Banco Central do Brasil. Dentre as coisas que o Banco Central ganhou de autonomia, de liberdade, tem a autonomia, a liberdade dele, Banco Central, olhar para a economia e falar: ih, precisa emitir mais papel moeda. Hoje o Banco Central olha para a economia e fala: ih, precisa emitir mais papel moeda. O Banco Central vai lá e emite. Não precisa da autorização de ninguém. Hoje o Banco Central é autônomo. Antes, Eduardo, antes da Lei Complementar 179, como funcionava? Antes da Lei Complementar, para o Banco Central emitir, ele precisava de autorização. E quem dava autorização? Conselho Monetário. Isso era antes da autonomia. Agora, o que vale com a autonomia? Vale Banco Central analisou a economia, viu que precisa de mais papel moeda, o Banco Central vai lá e simplesmente emite papel moeda. Perfeito? Não precisa mais ele, Banco Central, de autorização de ninguém. Banco Central é autônomo. Perfeito. Mas a determinação das metas de inflação, isso não mudou. Quem determina as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Ele determina as metas de inflação e lembra, as metas de inflação têm como índice oficial o IPCA. O IPCA é o índice oficial. Então, o nosso Conselho Monetário Nacional determina que a meta é de 13,5%. Se a meta é de 13,5%, com 1,5 para mais e 1,5 para menos, a inflação tem que ficar entre 2% e 5%. Perfeito. Este é o trabalho do Conselho Monetário Nacional. Tá, Eduardo, entendi. Então, perguntou na prova quem é que determina as metas de inflação? É o Conselho Monetário Nacional. Mas quem é que vai fazer de tudo para a inflação ficar aqui dentro? O simples fato do Conselho determinar que a inflação tem que ficar naquele intervalo ali vai fazer com que os preços fiquem estáveis? Não. Aí exige uma execução. E, de novo, é aí que entra o Banco Central do Brasil enquanto executor. Quem vai fazer de tudo, quem vai executar a política monetária para deixar a inflação dentro das metas é Banco Central do Brasil. E esse fazer de tudo a gente chama lá na prova de executar a política monetária. Provinha. Quem é que determina a política monetária? Quem é que determina as metas? Conselho. Quem é que executa a política monetária? Quem é que tem o objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços? Banco Central. Mandou, Conselho, Banco Central vai lá e executa. Certinho? Além de determinar as metas de inflação, cabe ao nosso Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e à venda de ouro. Então, quem fixa essas diretrizes? Deus, Conselho Monetário Nacional. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Então, respire e pensa aqui comigo. Quem é que determina as normas que uma instituição financeira deve seguir para ser constituída, para abrir as portas no Brasil? Conselho. Quem é que vai fiscalizar para ver se as normas estão sendo cumpridas? Banco Central. E, Eduardo, mas olha o que diz aqui, regular a constituição, funcionamento e fiscalização. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional, enquanto órgão máximo, ele vai determinar, através de normas, vai regulamentar o que deve ser feito para uma instituição ser constituída. O que a instituição tem que fazer para permanecer em funcionamento e como esta instituição vai ser fiscalizada. Quem fiscaliza, de fato, lá na prova, o responsável por fiscalizar, Banco Central do Brasil. Responsável por regular a constituição das instituições financeiras, Conselho. Conselho normatizador diz, estas são as normas. Banco Central vai lá e fiscaliza. Perfeito? Como nós já vimos anteriormente, cabe também ao nosso Conselho Monetário Nacional disciplinar todos os tipos de crédito. Então lembra, leu no jornal, leu lá na prova, o responsável por determinar os prazos. Financiamento imobiliário teve o prazo dilatado. Financiamento de veículos teve também o prazo dilatado. Quem foi que fez isso? Quem é que disciplina todos os tipos de crédito? Conselho Monetário Nacional.
Tá, Eduardo, mas quem é que vai controlar isso? Quem é que vai fiscalizar para ver se as instituições financeiras, lá o Banco A, o Banco B, o Banco C, o Banco B, enfim, quem é que vai fiscalizar para ver se as normas editadas estão ou não sendo cumpridas? Esse cara que tu pensou, Banco Central do Brasil. E, finalmente, e aqui toma cuidado na prova, olha só, aqui pode aparecer como pegadinha e tu tem que ficar muito esperto. Prova. Conselho Monetário Nacional é responsável por estabelecer as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial. Por isso que ele é um conselho monetário. Conselho monetário tem a ver com o quê? Com moeda. Por isso que ele vai determinar a política monetária. O Conselho Monetário determina a política monetária. A política creditícia, o crédito não gera moeda? Gera moeda. E a política cambial, câmbio não é moeda? Sim, é a relação de troca entre a minha moeda nacional e a moeda estrangeira. Então, por isso que é Conselho Monetário, porque ele determina as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial. Beleza. Política fiscal, é o Conselho Monetário que determina? Não. Política orçamentária, é o Conselho Monetário que determina? Não. Mas respira e pensa comigo. O Conselho Monetário Nacional, ele sabe que as suas decisões acabam impactando não só o sistema financeiro, mas como outras esferas da economia. Então, por isso que o Conselho Monetário Nacional, quando ele vai estabelecer a política monetária, a política creditícia, a política cambial, ele vai coordenar, ele coordena as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Eduardo, qual é a diferença entre estabelecer e coordenar? Estabelecer, eu digo, política monetária é isso, meta de inflação. Política creditícia é isso, estou disciplinando todos os tipos de crédito. Isso é determinar. O que é coordenar? Coordenar é fazer com que as políticas que eu determino estejam de acordo com as outras políticas. Para não ser um cabo de guerra lusitano, onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, ninguém sai do lugar. Então, por isso que as políticas devem ser coordenadas. Perfeito? Então, caiu lá na prova, determina. Ele determina o quê? Política monetária, creditícia e cambial. Coordenar. Ele vai coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e das dívidas interna e externa. Certinho? Então, provinha, Conselho Monetário Nacional é um órgão normatizador responsável por determinar a política monetária, creditícia e cambial. Dada a sua grande importância, o Conselho Monetário Nacional é chamado de órgão máximo do sistema financeiro nacional. Este conselho é composto pelo ministro da Economia, que é o presidente, pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia e pelo presidente do Banco Central do Brasil. Perfeito. Ele é importantíssimo, ele é o órgão máximo, mas ele só pensa, ele não executa. E para executar, para fiscalizar, quem é que a gente tem? Aí a gente tem o Banco Central do Brasil. De novo, pessoal, lembra, o sistema financeiro nacional é importantíssimo para a economia, para o bom andamento do crédito, da produção, emprego, renda. Eu preciso sim ter um cara que normatize, que determine as diretrizes gerais, mas eu preciso ter também um fiscalizador e um executor. E é para isso que serve o Banco Central do Brasil. Respira e olha para mim. O Banco Central do Brasil, ele é formalmente uma autarquia de natureza especial. Primeiro ponto importante. O que quer dizer isso, Eduardo? O que quer dizer o Banco Central ser uma autarquia de natureza especial? Isso quer dizer que o Banco Central não é subordinado a ninguém. Não é subordinado a ninguém. Nem subordinação hierárquica, de hierarquia, nem subordinação técnica. Eduardo, o que quer dizer isso e por que isso é importante? Respira, olha para mim. Antes da lei complementar número 179 de 2021, que deu autonomia para o Banco Central do Brasil, o Banco Central era uma autarquia vinculada lá ao Ministério da Economia. Hoje não.
Hoje, Banco Central é autônomo. Hoje, Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Isso quer dizer que o Banco Central ele não tem nenhum tipo de subordinação. E se o Banco Central não tem subordinação, ele é autônomo. O Banco Central tem autonomia técnica, autonomia orçamentária, autonomia administrativa para cumprir os seus objetivos. Foi por isso que essa lei aqui, essa lei número 179, ela foi tão festejada, porque agora o Banco Central tem autonomia. O Banco Central pode cumprir as suas atribuições de maneira autônoma. E se o Banco Central é autônomo, é livre para cumprir tecnicamente o que ele tem que cumprir, a probabilidade dele atingir os seus objetivos é muito maior. E qual é o principal objetivo do Banco Central do Brasil? Respira, olha para mim. Prova. Perguntou, Banco Central é o quê? É uma autarquia de natureza especial. Isso quer dizer que não se subordina a ninguém, sou autônomo, sou autônomo, sou autônomo. Eu faço o que eu tenho que fazer com base na técnica. E ele faz o que tem que fazer com qual objetivo? Qual o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil? O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é esse aqui, Olha só. O Banco Central do Brasil tem como objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Assegurar a estabilidade de preços, eu posso, no popular, traduzir para duas coisas. No popular, assegurar a estabilidade de preços é manter a inflação controlada, que é a mesma coisa que dizer o quê? Lembra que no Brasil inflação controlada é o quê? É manter a inflação oficial dentro de quê? Isso que tu pensou, dentro da meta de inflação. Que é determinada por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional, tá tudo ligado, olha só. Então prova, Banco Central do Brasil, autarquia de natureza especial, tem como principal objetivo manter a inflação controlada, manter a inflação dentro da meta. O termo técnico disso é assegurar a estabilidade de preços, beleza? Por isso que eu digo, pessoal, e por isso que pode aparecer lá que o Banco Central, ele é o executor da política monetária, Dado que ele é o executor da política monetária, a gente também chama ele de autoridade monetária. Olha só, autoridade monetária, executor da política monetária. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para a inflação ficar controlada. E inflação controlada é importantíssimo, pessoal. Estabilidade de preços é importantíssimo. Preservar o poder da moeda é importantíssimo. Por isso que esse é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil. Fazer as intervenções que ele precisa fazer para deixar a inflação controlada. E quais são essas intervenções, Eduardo? Quais instrumentos o Banco Central pode utilizar? Isso a gente vai ver numa aula específica chamada política monetária. Na aula de política monetária nós vamos entender quais são os instrumentos que o Banco Central utiliza para deixar a inflação controlada. Mas claro, além do seu objetivo fundamental e sem prejuízo desse objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil, ele também tem por objetivo zelar pela estabilidade, solvência e eficiência do sistema financeiro e suavizar as flutuações dos níveis de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. E, Eduardo, explica um pouquinho melhor. Olha só, Banco Central, objetivo principal, manter a inflação controlada, assegurar a estabilidade de preços. Mas sem prejuízo desse objetivo fundamental, o Banco Central também vai procurar o quê? Vai procurar que o sistema funcione da melhor maneira possível, que o sistema financeiro funcione da melhor maneira possível, que ele seja estável, que ele seja eficiente. Isso o Banco Central consegue através da fiscalização e através também de uma regulamentação. O Banco Central ele pode, Eduardo, normatizar sim. Alguns pontos são de responsabilidade de normatização do Banco Central do Brasil. Os pontos maiores, os pontos macros
determinar as diretrizes gerais da política monetária, creditícia, cambial, disciplinar os tipos de crédito, regular a constituição das instituições financeiras, isso é tudo Conselho Monetário Nacional. Mas Banco Central, além de fiscalizador, ele também vai ter o poder de regulamentar alguns pontos. Certinho? E claro, isso foi uma novidade trazida pela Lei Complementar número 179. O Banco Central do Brasil, ele também vai ter a função de suavizar as flutuações da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando tiver possibilidade, o Banco Central olhar para a economia e falar, não, ó, tá tudo em paz. Os preços estão estáveis, a inflação está lá perto da meta. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir a taxa de juros, por exemplo, porque a economia ali está um pouco menos aquecida do que deveria, tem mais desemprego do que deveria, então o Banco Central ele pode, em algum momento, baixar a taxinha de juros para fomentar pleno emprego, para dar uma aquecidinha na atividade econômica. Mas isso, claro, olha o que diz. Sem prejuízo do objetivo fundamental. O objetivo fundamental é, inflação controlada, a estabilidade dos preços está assegurada, inflação lá perto da meta, dentro do intervalo, beleza, objetivo fundamental checado e cumprido. Dado que o objetivo fundamental está lá, está sendo cumprido, aí eu vejo se tem espaço para eu, através de uma política monetária um pouco mais expansionista, redução de taxa de juros, por exemplo, fomentar a atividade econômica e o pleno emprego, certinho? Só para a gente entender de maneira um pouco mais clara quais são as atribuições do Banco Central do Brasil e o objetivo do Banco Central do Brasil. Tá, Eduardo, mas me explica um pouquinho melhor esse negócio aí de assegurar a estabilidade de preços, que é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil. Objetivo fundamental. Esse é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil. Fundamental. E aqui, muito importante, porque a prova adora pedir isso. Banco Central vai assegurar a estabilidade de preços. Mas preços estáveis, preços estáveis, lembra que preços estáveis, abreviei estáveis, é sinônimo de inflação dentro das metas. Prova, e isso não podemos errar. As metas de política monetária, ou seja, as metas de inflação, serão estabelecidas por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Hipoteticamente, o Conselho Monetário Nacional, que é o responsável por determinar as metas, falou o seguinte: a meta é 3,5, tolerando-se 1,5 para mais, 1,5 para menos. Então pode ser 1,5 para baixo, 1,5 para cima. Isso quer dizer que a inflação pode ficar entre 2% e 5%. Perfeito. Então as metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprir as metas estabelecidas. Ou seja, dado que as metas foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional, aí quem assume a bronca? Quem vai executar a política monetária, e olha lá na prova, pode aparecer como conduzir, executar, conduzir como sinônimos. Quem executa, conduz a política monetária para cumprir as metas estabelecidas é o Banco Central do Brasil. Por isso que a gente diz que o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade de preços. Assegurar a estabilidade de preços é assegurar que a inflação oficial, de novo, medida por quem? Pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, vai ficar dentro das metas estabelecidas. Isso daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo lá da Lei Complementar número 179. Deixa claro que o Conselho Monetário Nacional é o responsável por determinar as metas. E que essas metas são sinônimos de preços estáveis, de inflação controlada. Quem é que vai fazer de tudo para a inflação ficar lá?
Quem é que vai aumentar a taxa de juros? Quem é que vai alterar redesconto? Quem é que vai alterar compulsório? Quem é que vai comprar e vender título público? Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil vai executar tudo isso para quê? Banco Central vai conduzir essa política monetária, vai executar essa política monetária, porque esse é o objetivo fundamental dele. O objetivo fundamental dele, Banco Central, é assegurar que os preços, que a inflação oficial, medida pelo IPCA, fique dentro da meta. Esse é o seu objetivo fundamental. Tá, Eduardo, mas já não era o objetivo do Banco Central? Era. Mas por que esta lei complementar número 179 é tão importante? Por que o Banco Central autônomo é tão importante? Porque pensa comigo, ó, respira, vem aqui, ó, respira, larga tudo e pensa comigo. Executar a política monetária é uma tarefa muito importante e tem impactos na economia como um todo. Imagina que a inflação está subindo aqui, ó. Imagina, ó, país hipotético, a inflação está subindo aqui, ó, está subindo, a inflação está em 10%. Beleza. A inflação está em 10%, o que o Banco Central tem que fazer? O Banco Central tem que olhar e falar, opa, meu objetivo é assegurar a estabilidade de preços, é assegurar o poder de compra da moeda, ou seja, evitar que a inflação fique muito alta, evitar que a inflação saia das metas estabelecidas, do intervalo. Então, o que o Banco Central tecnicamente tem que fazer? O Banco Central tem que olhar para a inflação muito alta e fazer uma política monetária contracionista. Uma política monetária contracionista visa segurar os preços. E ela é feita justamente nesse momento aqui que a inflação está muito alta. Só que uma política monetária contracionista, sim, ela vai segurar a inflação. Ela vai desacelerar a inflação. A inflação vai ser, ó, trazida para dentro das metas. Mas tem um custo. Tudo na vida tem um custo. O custo de uma política monetária contracionista vai ser aumento de juros. Opa, com juros maiores, os bancos emprestam menos. Emprestar menos é menos crédito na economia. É menos crédito para mim, para você. É menos crédito. Se é menos crédito, eu vou consumir menos, não é? Menos crédito, menos consumo. Menos consumo é menos emprego, é menos produção. Viram o impacto que isso gera na economia? Imagina que a inflação está muito alta num ano eleitoral. O presidente da República pode chamar assim o presidente do Banco Central e falar o seguinte, ó, faz isso aí, deixa a inflação alta até a gente ganhar as eleições, depois a gente vai lá e faz o que tem que fazer. Tá, mas depois a inflação pode estar descontrolada, a gente pode ter que aumentar a taxa de juros muito mais. Não, faz o que eu estou falando. Viram? Antigamente, sem autonomia, podia acontecer isso. Eduardo, está dizendo que aconteceu. Não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que podia acontecer. Beleza? Agora, com autonomia, o presidente e os diretores do Banco Central falam o seguinte, ó, eu sou autônomo. Qual é o meu objetivo? Assegurar o poder de compra da moeda? Assegurar a estabilidade de preços? Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Porque eu, Banco Central do Brasil, eu, diretores, eu sou autônomo. Eu tenho liberdade para fazer isso. Então, por isso que a autonomia do Banco Central do Brasil, ela é tão importante. A autonomia do Banco Central do Brasil deu, por exemplo, para os diretores, olha só, os diretores agora têm um mandato. Tem um mandato. Um mandato de 4 anos. De 4 aninhos. Eduardo, o Banco Central tem o que a gente chama de diretoria colegiada, pessoal. Colegiada. São quantos membros? São 9 membros. 9 membros. Esses 9 membros são escolhidos por quem? Eles são escolhidos e nomeados pelo presidente. Eduardo, tu disse que tinha autonomia, mas é o presidente que escolhe e nomeia. Mas olha só. O presidente ele vai escolher, não qualquer um, ele tem que escolher pessoas idôneas, pessoas com reconhecida capacidade técnica em assuntos econômicos e financeiros, pessoas com conhecimento. Bacana. Então o presidente vai indicar essas pessoas com conhecimento. Essas pessoas elas vão passar pela aprovação pelo crivo do Senado. Eduardo, senadores, passa pelo crivo do Senado. Então, o presidente indica, Senado aprova e o presidente da República nomeia. São quantos
membros? São 9 membros. 9 pessoas que compõem lá a diretoria executiva do Banco Central do Brasil. Um presidente e mais 8 diretores. Olha o que mudou com a autonomia. Hoje, eles vão ter 4 anos de mandato. Pode ser reconduzido, uma recondução, beleza. E não é coincidente, não coincide com o mandato do presidente da República. Com o mandato do presidente da República. Do presidente da República. Ah, olha como isso é importante. Respira e pensa comigo. O fato de não coincidir com o mandato do presidente da República e o fato deles, diretores do Banco Central, terem um mandato fixo, torna muito mais provável que eles tenham autonomia. Torna muito mais provável que eles realizem tecnicamente o que eles têm que realizar para cumprir o objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preços. Cumprir os objetivos, que também são importantes, mas não é o fundamental, de um sistema sólido, de um sistema eficiente. Cumprir o objetivo de suavizar os ciclos lá de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Ah, Eduardo, agora eu estou começando a entender. Com essa autonomia aí do mandato, dá para começar a entender por que ele é tão importante. E por que o Banco Central do Brasil deixou de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia e agora o Banco Central do Brasil é uma autarquia com natureza especial? É uma autarquia com natureza especial, porque não tem subordinação. O Banco Central faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer com base na técnica. Banco Central tem autonomia técnica, ou seja, faz o que tem que fazer tecnicamente, administrativa e financeira. E financeira. Ou seja, agora o Banco Central do Brasil tem autonomia para desempenhar as suas funções e atingir os seus objetivos efetivamente. Prova. Lembra, o mandato agora é de 4 anos, pode ser conduzido uma vez. Os diretores, o presidente não tem mais status de ministro. Beleza? Antes tinha. Antes da autonomia, o presidente do Banco Central tinha status de ministro e foi rebaixado, Eduardo. Não, ele ganhou autonomia. Beleza? Agora sim, com essa autonomia dada pela Lei Complementar número 179 de 2021, o Banco Central tem autonomia, tem liberdade para desempenhar as suas atividades de maneira ainda mais técnica e orientada para a consecução dos seus objetivos. Eduardo está dizendo que antes tinha intervenções, mesmo que antes não tenha tido uma intervenção efetivamente, se tu procurar aí tu vai ver que teve, mas mesmo que não tivesse tido, havia a possibilidade de ter, tá ou não tá? Havia a possibilidade de ter. Havia a possibilidade de um presidente tirar ou colocar um presidente lá do Banco Central leniente, que deixasse a inflação subir. Agora, com estes mecanismos, a probabilidade disso acontecer reduz muito significativamente. Ah, Eduardo, entendi. Então, na prova, Banco Central, executor da política monetária, Banco Central, autonomia, Banco Central, autarquia de natureza especial. É isso? Exatamente isso. Mas quais são as atribuições efetivas do nosso Banco Central do Brasil? O Banco Central do Brasil, ele, enquanto autoridade monetária, vai executar política monetária, vai emitir papel moeda. E lembra, antes ele tinha que ter autorização do Conselho Monetário Nacional para emitir papel moeda. Hoje não. Hoje o Banco Central do Brasil olha para a economia e fala, opa, precisa de mais papel moeda. Ele vai lá e emite papel moeda. O Banco Central do Brasil, ele executa os serviços do meio circulante. O que é executar os serviços do meio circulante? É pegar dinheiro rasgado. Dinheiro, ninguém usa dinheiro. É pegar dinheiro rasgado, queimar aquele dinheiro rasgado e emitir mais moeda para substituir aquilo. É injetar dinheiro novo na economia. Ele, Banco Central, ele vai receber
os recolhimentos compulsórios. Olha, ó, o Banco Central, ele recebe o compulsório e ele determina o percentual do compulsório. Como assim? Ah, o compulsório, como o próprio nome sugere, é um percentual daquilo que o banco capta que ele não pode emprestar, que ele tem que deixar guardado compulsoriamente onde? No Banco Central. Ah, então se eu vou lá, deposito 100 pila na minha conta corrente, tem um percentual que o banco não pode emprestar? Tem. 10%, 20%, 30%. 30% vamos imaginar que é. Então de 100 pila o Banco Central ele vai receber 30. Esse é o recolhimento compulsório. Quem é que determina esse compulsório? É ele, Banco Central. Quem é que recebe esse compulsório? É ele, Banco Central. Certinho? Ele também controla o crédito e o fluxo de capital estrangeiro. Lembra, ó, ele vai controlar o crédito, fiscalizando. Quem é que vai disciplinar o crédito? O Conselho Monetário Nacional. O fluxo de capital estrangeiro também, ó, Banco Central vai fiscalizar esse fluxo. Exerce a fiscalização das instituições financeiras, autoriza o funcionamento das instituições financeiras e ele é o executor da política monetária e da política cambial. Prova. Lembra, apareceu executar a política monetária, não é nada mais, nada menos do que fazer as intervenções necessárias para assegurar a estabilidade de preços, fazer as intervenções necessárias para fazer a inflação ficar dentro do quê? Ficar dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Exatamente isso e importantíssimo para a prova. Por isso que eu posso sintetizar as atribuições do nosso Banco Central do Brasil através desses 5 pontos. Dadas as múltiplas atividades do Banco Central do Brasil, as suas tarefas têm, dentre outras coisas, a função de conduzir a uma inflação baixa e estável. Aqui é o objetivo fundamental, tá? O objetivo OF, objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preços. Deixar a inflação dentro das metas, que é o objetivo fundamental do Banco Central. 2. Sistema financeiro seguro e eficiente. Lembra que também é um objetivo do Banco Central. Como é que o Banco Central faz com que o sistema financeiro seja seguro e eficiente? Através principalmente da fiscalização. O Banco Central é o banco do governo. Como assim, Eduardo? O Banco Central empresta para o governo? Não! Banco Central não pode emprestar para o governo. Se o governo precisa de dinheiro emprestado, ele vai emitir o quê? Título público, lá com o Tesouro Nacional. O Banco Central é o banco do governo porque ele, Banco Central, ele vai administrar as reservas internacionais. Beleza? O Banco Central é o banco dos bancos. Por que é o banco dos bancos? O Banco Central é o banco dos bancos porque o Banco Central, ele pode oferecer para os bancos as linhas de redesconto. E as instituições financeiras também têm contas no Banco Central. Olha, é o banco dos bancos. Os bancos têm conta no Banco Central. Beleza? As contas de reserva bancária lá, por exemplo. Então, por isso que eu digo que o Banco Central é o banco dos bancos e, por fim, o Banco Central é o banco emissor do dinheiro, porque é o Banco Central do Brasil que faz a emissão de papel moeda. E lembra, hoje ele faz a emissão de papel moeda com quê? Com autonomia. Ele faz com autonomia por quê? Porque ele não precisa mais de autorização. Não precisa mais de autorização. É o Banco Central do Brasil que vai lá, ó, e vê, tá faltando moeda, ele vai lá e emite papel moeda. Certinho? Aqui a gente viu as atribuições de Conselho Monetário Nacional e de Banco Central do Brasil e vimos, muito importante, quais foram as implicações da Lei Complementar número 179, lá de 24 de fevereiro de 2021, que deu ao Banco Central do Brasil autonomia. Sabe, né? Qualquer dúvida, entre em contato, seja pelo WhatsApp ou seja aqui pelo Instagram, @professor Eduardo Pereira. Nos encontramos no próximo vídeo para falar de uma outra entidade de supervisão, de um outro fiscalizador. Estou falando da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Até lá!